eu sou B e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Felicidade Peregrina. Enfim, primeiramente, desculpa pela falta de vídeos, galera. Eu sei que tá difícil, não vou melhorar tão cedo. Vai ter outro vídeo que eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas realmente me desculpa, tá? Eu espero que o próximo vídeo ele não demore tanto pra sair. Espero que esse vídeo não demore tanto pra sair. Mil perdões, tá um pouco complicada a situação. Eu vou explicar melhor num outro vídeo, que não vai ser esse, mas eu vou ter um pouquinho de dificuldade pra postar os vídeos aqui pra vocês por um tempinho, mas eu espero que isso melhore logo. Mas enfim, como vocês podem ver no título, eu resolvi fazer uma lista de livros, de 30 livros pra ler antes dos meus 30 anos. No caso, eu fiz 24 anos, né, esse ano, em fevereiro, a gente tá em abril, e eu pensei, assim, que seria legal, sei lá, fazer essa lista pra eu ir acompanhando, assim, ao longo desses anos até chegar aos meus 30 anos, se eu vou ter lido esses livros. E são livros que, tipo assim, primeiramente eu pensei em fazer, livros que eu preciso ler antes de eu morrer, que é um clássico. Mas aí eu falei, mó rolê, meio pesado, tipo, sei lá, me senti um pouco estranha em fazer um vídeo assim, em fazer uma lista assim. Então eu resolvi fazer, tipo, eu fiz 24 esse ano, faço 25 ano que vem, vamos fazer então até os 30, né? E devo dizer, inclusive, que eu deveria ter feito essa lista aos 20, porque aí eu teria, né, um espaço de 10 anos, mas tudo bem, não tem problema. É só pra eu ir olhando pra, tipo assim, eu não quero chegar aos meus 30 anos, na minha casa dos 30, e não ter lido esses livros. E cada um deles por motivos diferentes. Alguns porque são clássicos, outros porque eu quero muito ler eles mesmo. Então eu resolvi vir aqui compartilhar com vocês quais são esses livros. O primeiro livro da lista é A Divina Comédia, do Dante Alighieri. Eu tenho esse livro, uma versão pocketzinha, né, da LM Pocket, só que é a versão em prosa. E eu sinto que eu já deveria ter lido esse livro faz um tempo. Até porque quando eu ainda tava fazendo italiano na faculdade, foi um livro que foi citado, foi um livro que era pra eu ter lido naquela época. Eu não li, acabei deixando passar. Eu não quero chegar aos meus 30 anos sem ter lido esse livro, então resolvi colocar ele na lista. Eu tenho a versão em prosa, mas eu quero ter a versão que é o poema mesmo, o poema épico, e até ler as duas e fazer uma comparação das duas. O segundo livro da lista é O Fantasma da Ópera, de Gaston Leroux. Provavelmente estou falando esse nome errado. Eu tenho a versão da Príncipes, que eu não sei se é muito boa, e eu não sei se existe versão censurada de O Fantasma da Ópera. Eu gosto muito do musical de Fantasma da Ópera, dos dois filmes eu também gosto. E em algum momento da minha vida eu descobri que existe um livro, só que eu nunca li o livro. Então eu sinto que eu preciso parar e tentar gastar esse tempo aí um pouco pra, tipo, ler O Fantasma da Ópera, sabe? Então eu tenho esse livro, como eu falei, a versão da Príncipes, não sei se ele é bom ou não. Essa edição, né, e a tradução, eu sei que tem algumas reclamações sobre as traduções da Príncipes, então enfim, eu vou ver se eu compro outra edição ou não, mas eu já tenho uma, então eu tenho esse livro, é só eu enrolando mesmo. O terceiro livro da lista é O Sol é para Todos, da Harper Lee. Esse é um livro que eu ouço muito falar e nunca parei pra ler. Tô bem curiosa pra ler ele, mas é aquele sentimento de tipo, eu sinto que eu deveria ter lido esse livro e eu não li ainda. Então eu também não quero, tipo, sei lá, continuar com esse sentimento por muito tempo. Então eu quero tentar ler ele antes de chegar nos meus 30 anos. E, tipo, entender que as questões desse livro. O quarto livro é Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Eu nunca li nada da Conceição Evaristo. Eu deveria ter lido, eu sinto já. Também tem um outro livro que eu tenho muito interesse em ler dela, que é Para Ninar Menino Grande. É Canção para Ninar Menino Grande. Esses são os dois livros que eu mais tenho interesse de ler, da Conceição Evaristo. Eu sinto que é uma autora que eu já deveria ter dado uma olhada, até pelo que ela representa. Também já foi leitura de vestibular, essas coisas, e eu nunca realmente parei pra ler. E isso é que também vale pro nosso quinto livro dessa lista, que é O Quarto Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que é uma autora muito importante também, que foi de leitura de vestibular, acho que inclusive no meu ano, que eu fiz no vestibular, e eu não li esse livro. Apesar de ter estudado muito sobre ele, de ter visto muita coisa, eu não cheguei a ler o livro. Eu conheço a história da Carolina Maria de Jesus, eu estudei muito sobre O Quarto Despejo, mas eu nunca realmente parei pra ler o livro. Não quero chegar aos meus 30 anos e... Agora a gente vai entrar numa onda de livros clássicos, tá?
A literatura clássica é uma coisa que eu gosto, mas que eu preciso gastar um pouco mais do meu tempo, porque às vezes eu tenho preguiça de ler literatura clássica, apesar de eu gostar. Então, já começando aqui. Não sei se... Ela tentou subir na cama e errou o pulo. Acertou o pulo. Não deu pra ver, porque ela tava ali embaixo, mas... Tudo bem? Machucou? Não? Linda. O sexto livro dessa lista é Guerra e Paz, do Lev Tolstói, um clássico russo. Tem outro livro do Lev Tolstói também que eu quero ler bastante, que é Ana Karenina. E eu provavelmente vou dar uma chance para esses dois livros. Quero mais ler Guerra e Paz, então esse é um livro que eu quero realmente prestar atenção em ler, por isso eu coloquei na lista. Outro livro que eu tenho muito interesse em ler, que eu tenho interesse em ler o autor, mas eu vou ler esse livro, ver como eu me sinto com esse livro e talvez ir para outros livros do autor. Talvez não seja a melhor decisão do livro. É A Metamorfose, do Franz Kafka. Enfim, outro livro. Eu sei o que acontece no livro. Eu tenho spoilers desse livro, mas eu nunca parei pra ler esse livro. Então, quero ler, entendeu? Vai ser o melhor livro pra começar a ler esse autor? Não sei. Mas é o que eu mais estou interessada em ler. Outro livro que eu tenho da Príncipe, eles vieram no mesmo box, inclusive, junto com Frankenstein e Drácula, que eu já li. Não nessas edições, mas já li antes. O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. E eu sei que a versão da Príncipes é a versão censurada. Então, eu quero muito ler esse livro. E eu realmente quero ler as duas versões, até pra comparar as duas, né? Eu sei que o Nicholas, ele tem a versão não censurada desse livro. Então, talvez eu pegue emprestado com ele, qualquer coisa. O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo, é o nome do livro que eu quero falar com vocês. Ou melhor, no caso de O Tempo e o Vento, talvez eu esteja roubando. Porque não é um livro, certo? São 3 livros ou 6 livros, dependendo da edição. Porque algumas edições, cada livro é transformado em volume 1, volume 2. Mas O Tempo e o Vento, então, são 3 livros, é uma trilogia. O Continente, o Continente, o Retrato e o Arquipélago. São esses 3 livros, dependendo da edição, divididos em volume 1 e volume 2. E eu tenho interesse em ler a série. Eu não vou confiar, vou me cobrar tanto de ler a série inteira antes dos meus 30 anos? Não sei. Mas eu acho que, tipo, o primeiro volume, sim, eu vou me cobrar mais. Tipo, seja se for uma trilogia ou se for os livros divididos em 2 volumes. O Continente, eu vou me cobrar bastante de ler antes dos meus 30 anos. A série inteira eu não sei, tá? Então talvez eu esteja roubando aqui. O 10º livro dessa lista é A Cor Púrpura, da Alice Walker. Dá pra considerar um clássico já? Eu não sei. Talvez um clássico contemporâneo. Mas eu coloquei ele um pouco nessa onda das leituras clássicas, ou leituras que eu quero muito ter pelos temas que ela abarcam. É um livro que eu já tô de olho há algum tempo, só que eu nunca dou prioridade pra tentar ler ele. Isso é 100% culpa minha. Então, quero parar e realmente ler o 11º livro, que é Crime e Castigo, do Fyodor Dostoiévski. Também é outro autor clássico russo, também é outro autor que não é o único livro que eu quero ler do autor. Eu também quero ler muitos irmãos Karamazov, mas Crime e Castigo eu já tenho esse livro, está na minha estante. E é o que eu mais estou interessada também, porque já vi sendo citado volta e meia em artigo, em coisa, mais do que os irmãos Karamazov às vezes. Então, não quero chegar aos 30 anos, até porque eu tenho esse livro. Eu tenho ele, eu não estou lendo de otária. Outro livro que eu quero muito ler, mas na verdade é o autor, mas Os Miseráveis, do Victor Hugo. Também é um livro que eu já vi o filme e eu gosto bastante do filme. E tem o livro, que é grande, né, por assim dizer. E eu preciso ler esse livro. Não é o único livro do Victor Hugo que eu tô interessada. Eu também tenho interesse em O Corcunda de Notre Dame, ou Notre Dame de Paris, depende da edição, o nome muda. E O Homem que Ri, são 2 livros também do Victor Hugo, que eu também tenho interesse. E assim, tem que parar de enrolar, gente. Acho que esse é o principal ponto desse vídeo. São livros que eu tenho que parar de enrolar, basicamente, pra eu não chegar nos meus 30 anos e nunca ter passado por esses livros que são muito grandes clássicos, e até pelo interesse que eu tenho no estudo da literatura. E aí, continuando no clássico, mas agora saindo um pouco da área desses clássicos meio, não sei
como falar na verdade, mas indo um pouco pro mundo da ficção científica, eu quero muito ler, esse é o 13º livro, Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. É um livro que já vi algumas pessoas falando, e o jeito como eu fiz a ordem dessa lista é toda confusa, porque vocês vão ver que vai aparecer mais ficção científica mais pra baixo e tudo mais. Mas enfim, tem esse livro. Ainda nos clássicos, tem o Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, que é outro livro gigante. Outro livro que eu tenho muito interesse de ler, e isso é culpa da minha mãe. Inclusive, a minha mãe tem esse livro, eu e meu irmão demos pra ela de presente. É O Nome da Rosa, do Humberto Eco. É outro livro que eu vou estar acompanhando nessa lista. Daí o 16º livro que a gente tem, Mulherzinhas, Loisa May Alcott. Provavelmente estou pronunciando os nomes errados, gente, perdão. Outro clássico, outro livro que eu já devia ter lido há algum tempo. E outro livro que eu tenho, embora esse eu tenha em inglês, né? Eu tenho ele em inglês, uma edição bem bonitinha, ela é pequenininha assim, ela é bem bonita. Mas também não li ainda, preciso ler. O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, né, que tá bastante alta, que esteve bastante alta, né, por conta da adaptação. Não é o único livro das Brontës que eu quero ler, até porque tem as outras Brontës, né, eu quero ler Jane Eyre, da Charlotte, e Agnes Grey, da Anne. Da Anne também tem A Inquilina de Wildfell Hall. Gente, eu não sei pronunciar os nomes, tá? Eu tive que ler mesmo, mas eu não sei pronunciar os nomes. Max, também da Anne Brontë. Então, quero ler mais coisas das outras Brontës, obviamente. Mas o livro que eu mais estou interessada, e aí por isso eu coloquei na lista, e que é o que eu quero estar observando realmente, e não chegar aos 30 anos sem ler, é O Morro dos Ventos Uivantes. Como eu falei, não é o último clássico, mas vamos sair um pouco dos clássicos e começar uma outra vibe aqui, que são livros que eu quero ler, ponto. Entendeu? São livros que eu já tô nessa há algum tempo, eu quero muito ler, e aí eu tô enrolando, ou que tem outros motivos, como por exemplo, A Dança da Morte, do Stephen King. Eu estou fazendo um projeto de leitura de A Torre Negra. Não é um projeto de leitura, realmente, mas é um projeto pessoal de leitura de A Torre Negra. Eu vou fazer vídeos trazendo sobre A Torre Negra pra vocês. Inclusive, se tudo der certo, não deve demorar muito tempo pra sair o resumo do primeiro livro. Eu já tô escrevendo o roteiro. Só que, gente, A Dança da Morte é um dos livros que tá ligado ao universo da Torre Negra. E é um dos livros que, assim, eu quero chegar lá, entendeu? Se chegar nos 30 anos e eu ainda não tiver lido esse livro, provavelmente quer dizer que eu me atrasei em todo o projeto muito fortemente. Mas considerando que eu levei quase 2 anos pra ler o primeiro livro, que é curtinho, é o menor livro da série A Torre Negra, não seria irônico de acontecer, né? Nem impossível, nem... Enfim, mas a gente espera que não, porque quero muito ler esse livro, é um livro que eu tô muito interessada. Outro livro que eu tenho muito interesse de ler, e ainda é um clássico, eu acho, mas isso é tudo culpa... Eu só fiquei com interesse de ler ele por conta de uma edição da Martine Claret, que eu acho muito bonita, e foi o que me chamou a atenção, e antes disso eu nem sabia que esse livro existia. Anne de Green Gables, da L.M. Montgomery. De novo, perdão pela pronúncia. É um livro que eu tenho bastante interesse em ler, e em parte só porque o livro da Martine Claret é bonito. Mas depois eu descobri que Anne, a série lá da Anne, na Netflix, era baseada um pouco nesse livro, que é uma sériezinha de livros infantos juvenis. Eu fui ficando mais interessada. Mas inicialmente eu só queria pegar esse livro porque ele é muito bonito, a edição da Martine Claret, e tem uma texturinha gostosa de ficar mexendo com a unha. Outro clássico é Carmilla, de Sheridan Le Fanu. Provavelmente pronunciei o nome errado. Mas é um desses clássicos de vampiros, uma das origens dessas histórias de vampiros, né, junto com Drácula. Mais antigo do que Drácula, né? Também um autor irlandês, né? Parece que tem uma questão aí da Irlanda com vampiros, que é algo que eu quero muito estudar sobre. Eu gosto muito de vampiros e eu quero muito ler. E provavelmente depois que eu ler eu vou fazer meu namorado, que é tipo um super fã de vampiros, lobisomens e, né, dessas criaturas assim, ler também. A gente tá planejando fazer um projeto tipo de analisando várias histórias diferentes com vampiros e voltando assim essas coisas. O 21º livro dessa lista é O Feiticeiro de Terra-Mar, de Ursula Le Guin. Enfim, eu não sei, nunca pronunciei o nome dela direito. Também é uma série, né,
não é só O Feiticeiro de Terra-Mar, tem esse livro, e aí tem mais livros. E aí é esse ponto de ter começado. E nessa ideia de ter começado é que a gente vai entrar numa derrocada assim de tipo, é que eu quero ter começado a entrar nesses universos antes dos meus 30 anos. Porque aí a gente vai pro 22º livro, que é Hyperion. Caramba! Hoje tá muito difícil de pronunciar nomes, galera. De Dan Simmons, que é 100% culpa do Nicholas. O próximo livro também é 100% culpa do Nicholas de estar aqui. Mas que também, antes dos meus 30 anos, eu quero ter entrado nesse universo, quero ter começado a ler esse livro. E aí o próximo também, que também é culpa do Nicholas, que é Jardins da Lua, de Steven Erikson, que é um dos livros dentro da série da Malazan, né? Que abre aí uma das séries desse multiverso de Malazan. O ponto é, eu quero ter começado a entrar nesse universo, talvez em inglês, porque não sei muito bem como são as traduções. Hyperion lançou, né, 2 livros agora em português, mas eu quero ter começado a entrar nesse universo, entendeu? Eu não quero, antes dos meus 30 anos, eu não quero ter terminado, não espero isso, mas eu quero ter entrado, ter começado a caminhar ali dentro. E é a mesma coisa com os livros do Brandon Sanderson. E aí eu trago O Caminho dos Reis como o que eu espero que vai ser o meu pontapé dentro desse universo do Sanderson, né? Dentro dos livros do Sanderson no geral, mas também dentro da Cosmere. Também não espero ter caminhado muita coisa. Eu só espero ter dado o pontapé inicial, pelo amor de Deus. Meu 25º livro, ele é um caso meio especial, que é Illuminae, de M. Kaufman e J. Christoph, que é da série, de uma trilogia, na verdade, de Illuminae Files, não Flies, Files, os arquivos, que é um livro que não veio pro Brasil, mas que eu sempre vi ele, e muita gente fala dele, e eu já vi ele na estante de outras pessoas. Esse é um livro muito bonito, e ele parece aqueles livros que tem muito arquivo, muita coisa dentro. Eu gosto muito desse tipo de livro, então eu quero muito que antes dos meus 30 anos eu tenha conseguido comprar esse livro, que vai ter que ser importado, não tem jeito, e conseguido começar a ler essa trilogia. Eu espero muito antes dos meus 30 anos ter conseguido comprar a trilogia inteira. E antes dos 30 ter começado a ler o primeiro livro. O que significa também ter um inglês melhor do que o que eu tenho agora. Porque eu vou ter que ler esse livro 100% em inglês. Então eu vou ter que ter um conhecimento maior de inglês pra ter essa habilidade de conseguir ler todo o livro. Enfim, eu tenho muita curiosidade de ler esse livro. Eu tenho muita vontade de ler esse livro. Fazem anos. E eu realmente espero que antes dos 30 anos eu tenha conseguido, sei lá, comprar os 3 livros e que eu consiga começar a ler essa trilogia. Aí a gente vai de novo pra um pouco mais sobre clássicos, assim. O 26º livro é Solaris, de Stanislaw Lem. Mais uma ficção científica que eu quero bastante ler, tenho bastante curiosidade em saber, e é um livro de um autor polonês. O 27º livro, ele cai um pouco nessa de eu querer ir um pouco pra Carmilla. Não porque é de vampiro, mas essa história de entrar de novo esse universo de criaturas que a gente já conhece muito bem pela mídia, como Frankenstein, como Drácula, vampiros, etc. Mas ver os originais ou o que começa a criar esse tipo de história, esse tipo de questão. E aí eu tô falando de O Médico Monstro, de Robert Louis Stevenson, que também é um clássico, né? A primeira vez que eu ouvi falar desse livro eu tava no fundamental ainda, porque um colega de classe tinha lido esse livro. Mas depois disso eu nunca mais fui olhar para esse livro. Mas a gente conhece bastante histórias que vêm desse mesmo lugar, né? Então mais um que eu queria voltar pra ver o original, por assim dizer. Depois disso, 2 livros que não são de ficção, tá? Porque vão ter outros livros que eu quero ler até lá, mas que eu decidi colocar na lista foram 2 livros específicos de não ficção. Sobre a escrita, do Stephen King, é o 28º livro. Um livro que vai falar sobre o ato de escrever, que é uma coisa que eu gosto bastante. E muita gente fala bem desse livro do Stephen King. Não é o único livro sobre o ato de escrever que eu quero ler outros. Mas acho que esse é o mais conhecido e é o que, pelo menos na minha bolinha, é o que eu mais ouço falar. E eu quero muito estar de olho nesse livro e ter lido ele antes dos meus 30 anos, com certeza. E o outro, de não ficção, é O Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, que é um livro que vai falar sobre aquele caso do Hospital de Barbacena. Eu conheço a história
mais ou menos. Mas eu sei que esse livro, ele vai mais fundo, né? Traz bastante coisa. E eu tenho muito interesse em ler ele também. Embora, enfim, é um desses livros que eu fico um pouco com medo de ler. Pelo assunto pesado que ele vai tratar, e que é realidade, sabe? Eu acho que eu consigo lidar bem com assuntos pesados quando eles são do âmbito da ficção. Quando você tá lidando com assuntos que são da realidade, já pega um ponto em mim que eu fico um pouco travada. Mas eu acho muito importante ler esse livro. E aí, gente, pra terminar, o 30º livro não é tudo, tá? Porque meio impossível fazer isso dos 30 anos. Mas As Mil e Uma Noites. Tem aquela edição que eu acho que a gente tem até 5 volumes, que o tradutor ele tá traduzindo direto do árabe, né? Eu não lembro a editora agora, mas que eu sei que no Unbox eu acho que tem os 4 volumes. E aí mais recentemente lançou um 5º volume. E ainda provavelmente vão sair mais, porque As Mil e Uma Noites são várias histórias, assim. Só que de novo, tipo, não é pensando que eu vou ler tudo antes dos meus 30 anos. Eu só quero ter dado o primeiro passo e começado. E sei lá, desses 5 volumes que existe, né, que o autor tá traduzindo direto do árabe, ter lido 2, talvez. Ou pelo menos 1. Pode ser. Enfim, gente, se eu não tiver pulado nenhum, esses são os 30 livros, tá? Que eu quero ler antes dos meus 30 anos. Não são todos os livros que eu tenho essa sensação de, entre aspas, urgência em ler. Tem outros livros, como Repercussão em Matéria Escura, O Fim da Infância, Herdeiras do Mar e Grama, né, que vão falar sobre as mulheres de conforto na Coreia do Sul, que cai um pouco naquela questão do Holocausto brasileiro, que é quando entra no âmbito da realidade um pouco, eu tenho que ir com um pouco mais de cuidado, porque me afeta bastante. Ler os livros do Júlio Verne, o Decamerão, não sei se é assim que pronuncia, mas que é um outro clássico italiano, que eu conheci também por conta das aulas de italiano, e A Guerra da Papoula, da R.F. Kuang, Impostora, mas a Impostora eu já vou ler esse ano, também da R.F. Kuang. Então, tem outros livros que, obviamente, eu quero ler antes dos meus 30 anos, que eu tenho um pouco dessa sensação de urgência. Esses são os que eu coloquei na lista, que eu efetivamente sentei e escrevi eles pra eu ficar de olho e acompanhando se eu vou ler eles ou não antes dos meus 30 anos. Mas tem outros livros que muito provavelmente poderiam estar nessa lista e que eu vou sim ficar de olho ainda assim, tá? Talvez eu faça uma outra lista, não com vocês, mas pra mim mesma, com mais livros que eu tenho essa sensação de urgência em ler. Mas pra vocês são esses. Talvez quando eu fizer 30 anos eu volte aqui e, se ainda tiver o canal, enfim, eu volte aqui e compartilho com vocês quais foram esses livros, afinal de contas, que eu li. Atualize vocês. Tipo, lembra aquela lista de 30 livros que eu queria ler antes dos 30? Tô trazendo aqui a atualização. E aí faça outra de tipo 40 livros antes dos 40, sei lá, alguma coisa assim. Não sei, vamos ver. Mas é isso, galera. Muito obrigada por ter assistido. Desculpa esse vídeo ter sido meio corrido, é porque eu finalmente tive um pouco de tempo pra gravar, mas não muito. Esse vídeo ficou cortado porque meu celular matou no meio do caminho. Eu tô com medo dele matar de novo, então vou tentar uma encerrada por aqui. Muito obrigada por ter assistido. Compartilhe livros que vocês querem ler até uma determinada idade, ou que vocês têm a sensação de urgência de ler, sabe? De tipo, caramba, eu deveria estar lendo esse livro, deveria ter lido esse livro, ou, esse é um livro que eu quero muito ler e eu não quero, sei lá, até o final do ano, ou até tal idade nunca ter passado por essa história. Compartilhe comigo, fala se vocês têm um livro em comum, ou se vocês nem têm esse sentimento, sabe? Se vocês só vão lendo tranquilo, numa boa, e tá tudo bem também. Enfim, é isso. Desculpa a pressa aqui, até porque nessa segundo take, entre aspas, que eu fui gravar, eu acho que eu acabei falando um pouco mais rápido. Mas obrigada pela paciência, de estar esperando mais vídeos vindo por aí. E até uma próxima, guys. Um beijo.